Eu queria já dar boa noite para todo mundo. A gente está muito feliz, né? Eu sou a Bel. Boa noite, pessoal. Eu sou o Bernardo. E a gente preparou uma aulinha inaugural muito ligada com os anseios que eu acho que muitos de vocês vieram aqui por algum motivo, né? Então, eu vou mostrar, na verdade, eu vou apresentar, vou falar com vocês sobre esse cronograma, e eu acredito que hoje a gente vai conseguir esclarecer, e a gente vai trazer aí algumas reflexões, algumas provocações para a gente desenvolver esse trabalho da mentoria acadêmico profissional da MAP. Então, meu nome é Isabel Portugal, eu estou no Rio de Janeiro, estou no interior do Rio de Janeiro, e eu busco hoje me conectar e poder trocar com vocês na possibilidade de aconselhar vocês num caminho disciplinar ou acadêmico ou profissional nessa mentoria. Pessoal, eu sou o Bernardo, eu tenho 31 anos, eu estou falando de Brasília e estou junto com a Bel nessa empreitada de troca de conhecimento, de multidisciplinaridade, para a gente abordar muitas outras coisas que o algoritmo não nos mostra. E hoje é meu propósito aqui com vocês. E aí, o que eu queria trazer para vocês hoje é uma pegada diferente, é um convite à reflexão, mas que tem muito de planejamento estratégico, que eu acho que vai ser o nosso guia, individualmente e em grupo, para que esse projeto dê certo. A gente precisa se planejar, tudo é planejamento. Até sair de casa é um planejamento, né? Você pensa no que você vai vestir, como vestir, se já está de máscara, se já tá com a carteira. E aí, nesse sentido do planejamento, eu queria apresentar para vocês o Círculo Dourado. Alguém já ouviu falar dessa teoria do Círculo Dourado? Essa teoria, na verdade, foi desenvolvida, é recente, foi uma codificação de ideais que já existiam em grandes empresas que tinham sucesso, comparando a grandes empresas que talvez não tinham tanto sucesso. Então, Simon Sinek desenvolveu o Círculo Dourado, dizendo que para fazer um bom planejamento estratégico, você tem que responder algumas questões, como o que, quando, por quê. E não basta só responder essas questões, mas você tem que respondê-las de maneira correta, mas expô-las de maneira mais correta ainda, para que faça sentido não só para você, mas para o outro. E eu acho que enquanto candidatos, independente do ambiente acadêmico ou profissional, a gente sempre vai passar por entrevistas e a gente sempre vai ter muito pouco tempo para vender nosso peixe. A gente tem que ser muito objetivo, a gente já tem que ter certas perguntas na ponta da língua, porque essas perguntas são quem a gente verdadeiramente é. As outras respostas podem vir como detalhes e informações que vão agregar. Então, o que é o Círculo Dourado? É um círculo, na verdade são 3 núcleos, e dentro dele a gente tem o porquê. O porquê. Na segunda camada, a gente tem o como. E na camada de fora, a gente tem o quê. Dá uma fitada, guarda essa imagem na sua memória. O que, como e por quê. Simon fala que as pessoas sabem o que elas estão fazendo. Pelo menos a maioria das pessoas sabem o que elas estão fazendo. Eu estou fazendo um mestrado, eu estou fazendo um doutorado, ou eu estou vendendo um produto, ou eu estou vendendo um serviço, estou apresentando um serviço. Algumas pessoas sabem como fazer o que elas estão fazendo. E aqui a gente fala um pouquinho de expertise. Por exemplo, quando a gente chega na graduação ou chega no primeiro emprego, a gente só sabe que a gente está ali e o que a gente está fazendo. Mas, assim, no segundo semestre você já está mais safo. Você já sabe como fazer as coisas, como lidar com a tecnologia, como lidar com o professor. Essa expertise a gente consegue no como, no segundo nível. Mas pouquíssimas pessoas sabem por que elas estão fazendo, o que elas estão fazendo e como elas estão fazendo. A reflexão aqui é: por que a gente vem de fora para dentro, quando, na verdade, seria melhor a gente partir do porquê, do propósito?
Qual é o seu porquê? Por que que você quer prestar um doutorado? Ou por que você acha que é qualificado? Ou qualquer outra pergunta que vier, você saber responder por quê? O que te motiva? O que te faz querer estar onde você está? Ou o que te faz projetar num futuro próximo, ou até 5 anos, fazer determinadas coisas? Essas 3 perguntas, elas pautam um planejamento, de maneira geral. E esse planejamento não precisa ser de uma empresa, não precisa ser de uma obra que você vai fazer na sua casa, pode ser de alguém que você quer ser. Geralmente a gente faz esse tipo de reflexão no final do ano, eu acho, são as resoluções de final do ano e tudo. Mas eu acho que a pandemia trouxe todo mundo para o seu próprio eixo. Todo mundo se questionou alguns porquês, se questionou alguns comos, tentou melhorar alguma coisa. Porque, assim, eu digo por mim, tô sabendo tudo de mim. Bernardo se conhece pra caramba agora, porque eu na minha casa, convivendo comigo, todos os dias desafios de comunicação empresarial, mas agora a gente não se vê mais, agora a gente tem que mandar e-mail. E como que manda um e-mail assertivo sem ser grosseiro? Ou como manda um e-mail objetivo sem perder qualquer informação? Esse tipo de aprendizado técnico também surge muito quando você se conhece. Quando você sabe o seu porquê, você vai saber como lidar com as pessoas. E aí, o que vocês vão conversar são consequências geralmente frutíferas, legais, bacanas, de um planejamento interno, de um autoconhecimento, de algo que a gente pode chamar de reforma íntima. Mas, quando as pessoas não sabem por que elas estão fazendo as coisas, geralmente alguém sabe e aí ela é dominada. E aí tem alguém que vai decidir para você. Se você não sabe por que você está naquela reunião, alguém vai te dizer por que você está ali. E aí você vai começar a fazer anotações randômicas ali de coisas que não tem nem nada a ver com aquele encontro. Se você não sabe por que você está na aula que você está, você não vai aproveitá-la 100%. Acho que a gente nem aproveita 100% os momentos que a gente está vivendo, porque a gente nem vive o presente. A gente fica sempre projetando qual vai ser a próxima aula, qual vai ser a próxima atividade. Então, o que o Simon fez foi codificar o sucesso de pessoas e empresas que já pensam a partir do porquê, que já começam a passar da barreira do como e do quê de uma maneira muito fluida, de uma maneira muito organizada. Não precisa ser nada muito formal ou nada muito mecânico, afinal de contas é um sistema, né? Ele codificou o que acontece em sistema. Nem sempre o nosso planejamento vai enfrentar ou ele vai encontrar um caminho retilíneo. O fato de ter um planejamento te coloca, te dá uma autoridade de voltar nele e poder fazer as modificações quando a gente encontra algum um não, quando a gente não passa naquela prova, ou quando uma oportunidade não foi tão bem aproveitada, porque naquela época você não tinha a expertise que você tem hoje. Mas se o seu porquê é o mesmo, o seu como pode variar, o seu o que vai variar. Então, assim, essa reflexão é muito bacana e ela vai seguir com a gente. É uma das propostas da nossa mentoria, fazer um planejamento individualizado, mas compartilhá-lo em grupo, porque as percepções e os olhares uns dos outros são diferentes a ponto de jogar luz, assim, onde está sombra no nosso. Eu deixo vocês com essa reflexão. Eu quero que vocês busquem o porquê. Se vocês não tinham um porquê para estarem aqui hoje, assim, busque esse porquê, entenda que o que você está fazendo está muito preso a isso. E se esse centro, se essa ideia central ainda não está clara, todo o resto vai ficar por toda parte, vai ficar muito desconectado. Bel, te devolvo a palavra. Espero que eu tenha sido claro e eu espero que a gente levante essas reflexões aqui para os próximos encontros. Ai, Bea, eu particularmente adoro, até porque a minha relação, a gente nem falou da nossa relação, né, Bernardo?
A minha relação com o Bernardo vem de relações juntas, e temos uma amiga em comum, né? Mas hoje eu não tenho tanto mais contato com ela, e a gente acabou se encontrando num casamento. Casamento é bom para as amizades e parcerias, né? E junto com essa minha amizade com o Bernardo, a gente chegou ao Círculo Dourado, que ele tinha feito a pós, quer dizer, ele estava no processo ainda, agora ele já tem a pós, ele trabalhou, estudou muito, e é uma teoria, nossa, você explicando, ficou até sem graça de falar do Círculo Dourado agora, né? Mas é uma teoria que tem muito a ver comigo, que é essa questão do porquê eu fiz algumas escolhas, que hoje não vai ser esse momento, eu vou falar um pouquinho, né, das minhas escolhas profissionais com vocês, mas eu acho que é uma reflexão que parece simples, mas ela é muito profunda, e ela vai com a gente em todas as unidades, né? A gente sempre repensando, porque, num geral, todos vocês, mesmo com diferentes histórias, quer dizer, Natália a gente ainda não sabe, mas se a Natália quiser falar de onde está e por que veio aqui hoje, né? A gente vai estar sempre nessa busca desses porquês e como chegar nesse local, né? Então, a gente preparou uma apresentaçãozinha. Todos vocês veem minha tela? Então, vamos lá. Essa é uma apresentaçãozinha ligada também à Devolverde, né? A Devolverde é essa empresa que eu sou cofundadora e que tem uma parceria com o Bernardo. Então, a gente trouxe aqui uma questão um pouco mais desse passo a passo para vocês entenderem como essas reflexões, tanto do Círculo Dourado como outras muitas, e como a gente, através da mentoria, vai poder aconselhar e acompanhar vocês nesse processo acadêmico ou profissional, ou acadêmico profissional, ou os dois juntos, né? A gente vai trazer essas reflexões para a gente atingir esse objetivo. Só um pouquinho da história antes, né? Hoje a MAP foi construída em cima de um know-how, de uma expertise minha e de Bernardo. Bernardo tem aí, eu vou apresentar um pouquinho mais a fundo, tem aí anos como secretário executivo trilingue, e também tem uma capacidade de gerir muito diferente da minha, que acabo sendo bióloga muito técnica. Mas a mentoria ou ideia desse acompanhamento com alunos muito ligados à universidade já está comigo há alguns anos, num projeto anterior que eu tive há alguns anos atrás em Israel, fazendo uma cooperação entre Israel e o Nordeste do Brasil. E aí, por uma demanda, por pessoas, eu falei, cara, eu acho que talvez essa junção minha, então a gente está muito feliz de estar lançando com vocês essa nossa primeira turma, né? Eu estou trabalhando com o Bernardo nisso já tem alguns meses, e agora a gente vai ter essa nossa primeira turma. Então, e obrigado por vocês estarem aqui com a gente, topando esse sonho lindo. Bernardo, quando você quiser, também me interrompa, pode acrescentar. E aí eu trago um pouquinho da Devolverde. A Devolverde é uma empresa fundada por mim, pela minha sócia Carol. Eu devo trazer em algum momento ela também nesse papo. E o objetivo da Devolverde é democratizar práticas sustentáveis na vida urbana. Muito ligada à sustentabilidade, ao plantar, ao regenerar. Mas a regeneração de novas consciências também tem a ver com isso. Então, por mais que a empresa tenha essa pegada, né, de regeneração de espaços, educação e engajamento comunitário, que parece uma coisa muito ligada ao plantar conhecimento, plantar consciência, tem muito a ver, e é o que a gente está fazendo hoje nessa criação da Escola Devolverde. E aí, a Devolverde, dentro desse universo, tinha um nicho, né? Eu falo tinha porque no momento da pandemia a gente ressignificou esse nicho, e hoje a gente trabalha com esse serviço da Escola Devolverde, que são as mentorias. Então, temos a mentoria verde, mentoria regeneração e sustentabilidade, com devidas parcerias, e a mentoria acadêmica profissional, que é a MAP. Que a MAP, ela vem com o Bernardo de frente, na verdade, frente de lado, nós andamos um do lado do outro. O objetivo da MAP é fazer principalmente com que o nosso know-how, a nossa expertise seja incluída nesse aconselhamento. Então, aqui algum pouquinho do que é o Bernardo Costa, né? Ele é secretário executivo trilingue, pós-graduação em gestão, como ele falou, essa parte de gestão realmente é muito demais, estratégica para resultados, com experiência em ambos setores, público e privado. Está em Brasília, saudade aí de uma securinha de Brasília, e também tem toda uma formação acadêmica que a gente, durante a mentoria, a gente vai falar também dessa formação acadêmica nos Estados Unidos e na França. E uma das pautas que a gente gosta muito de levantar, e o Bernardo tem aí estudado muito, é sobre a diversidade e inclusão. E aí um pouquinho de mim. Eu sou bióloga com mestrado em aquicultura e doutorado em biotecnologia de algas.
Sempre me conectei de alguma forma com a natureza, ou em cidades menores, e eu percebi que isso era muito relacionado com o que eu queria. Então, o plantar tem muito a ver, e ao mesmo tempo a educação e o plantar tem muito a ver comigo. E para mim é muito importante a conexão entre as pessoas, que é uma coisa que a gente vai trazer muito nessa mentoria. Entender e conectar as pessoas para que a gente consiga aí, talvez, atingir esse nosso melhor. Então, a Devolverde tem esse objetivo não só de cultivar organismos, plantas, animais, algas, mas cultivar redes, pessoas e comunidades. A nossa mentoria a gente divide em 4 momentos, que são momentos meio gerais. A gente está aí nesse nosso primeiro momento, que é a aclimatação. Então, dentro da aclimatação, a gente se conhece, a gente troca. Vocês responderam o questionário, né? Muitas pessoas responderam o questionário. Vocês estão aqui hoje com a gente. Algumas não estão, mas já estão na mentoria. Então, a gente está se aclimatando, que é a seguida do autoconhecimento, que é um pilar muito importante para a vida até. A gente muitas vezes esquece de se auto-observar e buscar esse autoconhecimento. A gente vai aconselhar esse planejamento e desenvolver também as melhores estratégias e iniciativas para alcançar. Dentro de uma estrutura, a mentoria acadêmico profissional está dividida em 6 encontros virtuais de grupos semanais, esses que a gente está tendo agora. Então, a gente teria esses encontros semanalmente. A gente tem um encontro individual, um encontro onde a gente consegue juntar tudo aquilo que a gente está fazendo em grupo e botar foco para, digamos, chutar para o gol. 2 grupos de discussão, um do WhatsApp e um do Telegram. O do WhatsApp é para mensagens mais, estamos entrando, alguma coisa mais pontual. E a gente tem um grupão do Telegram que a gente aumenta o que está mostrando aqui nessa foto, esse networking, né? A gente aumenta essa permeabilidade de um falar com o outro, entender que pode, porque a rede, sem dúvida, é o futuro de todas as relações. A gente vai ter um drive com material compartilhado desses encontros, exercícios e lista de vídeos e possibilidades digitais, possibilidades de universidades para aplicar para o mestrado, doutorado, bolsas. E a gente cria um quadro virtual que a gente chama de Trello, que é uma plataforma de gestão de projeto. De uma forma bem grosseira, eu vou só mencionar aqui, eu não quero que vocês fiquem nervosos, não é uma coisa difícil de usar, a gente usa de uma forma super orgânica. Então, o Trello, por exemplo, a gente já tem o Trello da turma Aleph, que é essa turma que a gente vai iniciar agora em novembro. Então, é um quadro, literalmente, é um site, né? A gente se inscreve, aí você tem o quadro, e aí você vai criando a sua lista com os seus cartões. Aqui vocês podem ver que tem uma fotinho pequenininha da Bel e uma fotinho pequenininha de Bernardo. E por que a gente estimula essa criação? Primeiro, porque tem toda uma questão metodológica do que a gente acredita, que acaba tendo uma troca e a gente concentra num lugar só tudo aquilo que a gente está planejando para o próximo passo. E isso facilita até para a gente visualizar qual é o passo que a gente quer dar daqui a 2, 5 meses, 2 anos, 2 dias. Então, eu vou mostrar para vocês o quadro de um aluno que eu tive de forma individual, não foi um trabalho meu e do Bernardo, a gente aprimorou e está cada vez aprimorando mais ainda, mas é uma maneira muito boa de ilustrar, que é o quadro do Davi. Aqui vocês podem ver que estou eu, o Bernardo também tá, porque a gente começou a trabalhar depois que já tinha terminado a mentoria com o Davi, mas é interessante e aqui tem o Davi. E aqui tem um quadro que fez sentido para o Davi, tá, gente? Fez sentido porque tinha os encontros online que a gente tinha. Eu também erro algumas palavras em português, eu uso muitas palavras em inglês. E como o Davi tinha um projeto em inglês, a gente tinha essa brincadeira de ficar no inglês e português. Mas, enfim, teria escrito aqui reunião, então foram as reuniões que eu tive com o Davi, né? As novidades que a gente tinha que desabrochar ou buscar, as informações pessoais do Davi, os projetos que ele está engajado. Até faço aqui uma propaganda que é fantástico. O Davi, ele é estudante de engenharia elétrica na UFRN, e ele é pesquisador convidado do Habitat Marte, que é uma estação no Brasil análoga à Estação Espacial de Marte. Então, tem um projeto muito legal no Nordeste brasileiro, que eu tenho muito orgulho, que eu amo as iniciativas e os projetos muito bem desenvolvidos. E ele é pesquisador nessa estação, enfim, tem missões online, né? E teve toda uma questão do Covid também. Então, você vê que aqui nos quadrinhos, a gente vai criando aquilo que faz sentido pro Davi. E aqui as opções de lugares.
né? No final da nossa mentoria, eu tenho muito orgulho de falar que o Davi foi aceito para um congresso em Portugal, um estágio na Índia e um convite para a Arábia Saudita. Assim, é claro, gente, que é muito difícil eu querer comparar cada caso, né? O Davi estava no caminho dele, mas a gente pôde trazer isso nesses aconselhamentos. Então, finalizando, eu gosto muito de trazer o Davi, eu até brincava que o Davi era meu garoto propaganda, mas a gente tem que lembrar que cada um tem um processo, gente. Não tem uma regra. A gente não vai chegar aqui com verdades absolutas de como você faz para poder passar por um programa na Alemanha, ou como você faz. A gente vai trazer aqui ferramentas, mas a gente tem que descobrir isso dentro de vocês. Então, assim, uma das principais abordagens é a gente entender que a gente não trabalha mais no ganha e perde, né? Não é uma competição, não é quem é um ganha-ganha, é uma troca, é uma cooperação, é uma cocriação. A gente fala que nós somos agentes de regeneração, provocando reflexões sobre novas formas de agir. Então, você repensar qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito, a gente vai discutir e refletir em cima do Golden Circle, no círculo dourado, é muito importante, porque a gente precisa pensar numa regeneração, seja nossa, da Terra, como organismo vivo também. E agora eu faço esse convite, né? Na verdade, eu quero escutar um pouquinho mais de vocês, a gente quer poder trocar e ter algumas perguntas, mas o nosso convite hoje é para que você faça parte dessa nossa primeira turma. E essa nossa primeira turma vai ter o nome de Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Eu falo muito mal, quer dizer, eu até falo direitinho, mas eu escrevo muito mal em hebraico, porque eu fiquei 7 anos em Israel, então eu pude aí ter um pouquinho, mas eu acho essa letra muito bonita, o Aleph é uma letra muito bonita, é uma letra de início, então, como a gente acredita que essa mentoria vai ser o início, o pontapé, a gente convida vocês para essa mentoria. Essa mentoria vai ser toda quarta-feira, de 7 até mais ou menos umas 8h15. Vai ser 1h10 no máximo, que a gente tem um tempinho aí para a galera entrar e a gente aclimatar algumas atividades. A gente vai dividir cada encontro desses 6 encontros com reflexões e profundidades e com coisas práticas, desde uso e ferramentas. E vai do dia 4 de novembro até o dia 9 de dezembro. E por conta de ser a primeira turma, a gente também decidiu de ter um encontro extra. Quem falar, tô fechado, Bel, a gente vai fazer até semana que vem, antes da gente começar, a gente vai ter um encontro extra um mês depois, em janeiro. Porque aí também dá esse tempo da preparação, das ações. A gente sabe que dezembro, às vezes, é um mês um pouco mais devagar, porque a gente tem as festas, tem os feriados, mas a gente consegue, depois de um mês, ver essa transformação, que é muito legal. Todos os detalhes, tudo está na Hotmart, a gente vai conversar sobre isso. O valor que a gente conseguiu, a gente gerou o valor mínimo que a gente consegue fazer nesse momento. É um valor que pode ser conversado, a gente consegue gerar qualquer tipo de desconto ou qualquer tipo de necessidade. A gente não quer que ninguém fique para trás, porque muito do que a gente falou hoje tem a ver com essa frase. Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Então, a gente não quer que ninguém fique para trás. Então, o objetivo da mentoria, claro, enquanto um serviço que a gente está preparando há muitos meses e a gente está trazendo coisas que provavelmente são muito novas para vocês e a gente vai ter aí nosso tempo de troca, é claro que dentro de uma sociedade onde a gente tem pagamento por serviços, é importante, mas não é essencial para a gente nessa nossa primeira turma. Então, a gente quer deixar muito claro, a gente vai mandar, depois desse nosso encontro, a gente vai mandar um e-mailzinho, como todos vocês receberam, né? A gente já tem, como eu falei, né? Já tem uma confirmação para a nossa primeira turma, então, essa primeira turma já vai acontecer. Ela já está, dia 4, já está começando. E aí, a gente só precisa saber quem vai entrar nesse barco com a gente. Enfim, e começar essa troca, essa conversa, entender essas necessidades. E eu queria também pedir para o B me acrescentar um pouco sobre os tópicos que a gente vai falar, né? Que eu falei de ferramentas, aí eu fiquei pensando no LinkedIn, aí eu falei, deixa eu pedir para o B falar, e eu não te chamei. Pois é, pessoal. Bom, as nossas áreas são completamente complementares mesmo. Eu e a Bel, a priori, uma doutora em microalga, o que ela estaria conversando com o secretário executivo que está ali no dia a dia, na troca de e-mails. Mas, assim, muitas das coisas que a gente faz naturalmente e não sabe o impacto que tem, estão muito a nosso alcance. Que seja um e-mail bem escrito, que seja atender todos os requisitos de uma vaga para doutorado.
entender se você é qualificado ou não, para entender a sua aderência nas vagas que você busca. Então, assim, vai ser um processo de abrir o horizonte, abrir os olhos, colocar tudo na mesa. Mas a gente sabe que algumas vagas de emprego, ou elas simplesmente não existem ainda, a gente tem que cavar um pouquinho, ver por onde que a gente vai chegar. Mestrado, doutorado, cada país tem uma data de início e fim de inscrição. Então, por exemplo, se você está buscando hoje um doutorado, um mestrado X, que só vai abrir daqui a 6 meses, você não precisa esperar 6 meses para você começar a se preparar e deixar seu currículo robusto, uma carta de apresentação bacana. Se seu inglês ainda não está no nível que você quer, como que você consegue? Então, assim, esse planejamento vem junto de algumas atividades que a gente faz no dia a dia sem prestar tanta atenção. Então, vai ter muita carinha de workshop, assim. A gente vai conversar muito sobre LinkedIn, mas não vai ser só conversa sobre o LinkedIn. Vai lá, cria sua rede. Com quem você está conversando? Quem é Gabriel no LinkedIn? Ou numa carta de apresentação. É tão difícil escrever sobre a gente mesmo. É tão difícil montar um currículo. Como que a gente monta o currículo focando só na coisa boa? Ninguém precisa saber que em casa a gente fica estressado. Ou que as nossas notas não são aquilo ali, mas você mandou bem em outra coisa. Onde que um projeto bacana que você fez na universidade brilha os olhos e onde que ele é irrelevante. É mais sobre isso, é mais sobre usar estrategicamente as suas qualidades. E, óbvio, esse ambiente de troca te dá uma visão do que está acontecendo no outro, mas não te coloca em comparativo, porque o seu curso não é o curso da Júlia, não é o curso da Nath, que não é a fase da vida da Maria Eugênia, que já tem o mestrado dela, foi uma pausa. Assim, cada um vai ter o seu momento aí de buscar. As nossas atividades estão pensadas e tem muita metodologia para que caiba em cada currículo. Não é nada que não vai caber em todo mundo. É um guarda-chuva, são atividades de guarda-chuva que vão impactar em maior ou menor grau cada um de vocês, mas são atividades massa, muito que vão refinar demais. Assim, a gente vai sair muito mais tranquilo com relação aos nossos porquês. E uma coisa também, complementando o que o Bernardo falou, não é uma coisa estática daqui aonde eu estou, onde Bernardo está, vai para vocês. Não, não é uma via única. A gente vai aprender com vocês. A gente quer essa troca e a gente vai ressignificar essa troca. Porque o futuro são as conexões, gente. Vocês devem ter ouvido falar, o pessoal fala, né? E a gente já sabe, e essa conexão é estar presente, conectado. Os relacionamentos, eles têm que estar presentes. Então, a gente vai aprender com vocês, a gente vai receber de vocês vão receber da gente. E a gente vai ter essa troca. E disso, eu também falo que esse é só o iniciozinho, tá, gente? A gente traz metodologia, a gente traz reflexão, a gente vai desenvolver isso juntos. Mas, assim, isso vai ser talvez um início para muitas outras reflexões pessoais, internas, de mesmo quando a Júlia falou, estou muito tempo fora. Não, a gente não está fora, a gente está aqui, ó, presente, a gente está aqui, ó, nesse momento presente. E é assim que a gente vai começar a estabelecer essas conexões, estando presente. E claro, a gente também traz outros tipos. E eu acho também que um pouco do nosso caminho, né? Por exemplo, eu passei por várias dificuldades para tentar conseguir o meu doutorado fora. Fiquei muito feliz de receber, mas hoje, depois do meu pós-doc, eu super repenso. Para que a gente... Claro, eu sou cientista, eu trabalho com ciência, mas eu sempre repenso de que forma a ciência deixou à parte a ancestralidade, os povos originários, outras questões que talvez há 10 anos atrás eu não tinha esses questionamentos, e hoje eu tenho. Né? Como valorizar todo um outro, digamos, momento de estudo, como valorizar o que a gente está tendo agora, que é uma conversa aberta, uma troca, muitas vezes não é valorizada num momento que a gente tem uma orientadora que é um pouco mais abusiva, ou um orientador que te bota para trabalhar naquilo que você não entende seu propósito. Então, a gente vai levantar também questões que são importantes serem levantadas em relação à educação.
Eu fiquei muito, muito sem graça, né? Falei assim, como é que eu vou falar que eu vou lançar com a Devolverde a escola? Eu sei que ainda é uma proposta nova, mas a questão é de tentar ressignificar a educação. E nós somos a educação. E tem uma coisa que nós todos aqui nessa sala vamos adquirir e que ninguém vai tirar da gente, que é o conhecimento. E o conhecimento é a única coisa que ninguém te tira. Dinheiro te tira, relacionamento te tira, roupa te tira, comida te tira tudo. Mas conhecimento não. E eu também queria abrir para mais alguém. Eu queria saber se o Bernardo quer acrescentar. Vocês vão ver que eu falo para caramba. Gente, juro que eu tento, mas eu falo muito. Não, eu queria só desmistificar, talvez, esse nome mentoria, que é uma reflexão muito minha e da Bel. A gente já pensou em chamar de lab, mas assim, a gente tem tantos mentores ao longo da nossa vida, né? Que pode ser um colega de trabalho que está um pouquinho na nossa frente, ou o próprio professor mesmo em sala de aula. A gente tem as nossas preferências porque a gente reconhece muito a autoridade nas pessoas, né? Quando elas fazem com verdade. É bacana até a Juliana falar, ela tem essa vontade de mudar o mundo. E aí eu acho que você se apresenta com outra garra quando você fala disso, você vê que não é da boca para fora, sabe? Então, assim, esse lance da mentoria pode ser que muitas pessoas do seu convívio vão se apresentar como mentores para vocês depois desse planejamento. Você vai começar a pensar melhor, poxa, eu tenho tanto a aprender aqui do meu lado. E é isso, gente. Eu não vou falar mais nada, porque eu também falo muito, mas eu estou muito feliz com essa parceria com a Devolverde, porque a gente que trabalha muito em ambiente fechado, com um grupo seleto, né, um grupo pequeno, a gente perde, a gente perde grandes oportunidades de absorver conhecimentos de várias outras pessoas de diversas outras áreas. E a Devolverde vem aí com essa pegada, com essa proposta muito multidisciplinar. E a gente pensou nas aulas com muito capricho, com muito carinho, tem Lindo, muita gente. metodologia, tem muita raça ali, sabe? Eu acho que se a gente trabalhar junto ali num Trello bacana, vai ter tanta ideia ali que a gente pode voltar naquele ambiente sempre para buscar ideia, trocar ideia, e me coloco também à disposição, se alguém tiver alguma dúvida mais específica de carreira, estou aberto aí para trabalhar com vocês. Bom, gente, olha só. Mas era isso. Não vou mais falar, mas a gente vai trazer isso de volta. Eu acho que essa troca vai ser muito interessante. E eu espero ver vocês todos no dia 4. A gente vai trocar alguns e-mails, vai mandar mais informações, a gente vai conversar. Novamente, é um serviço, é um trabalho que a gente está, pelo menos, os últimos 3 meses sentadas, eu e Bernardo, desenvolvendo. É um trabalho que a gente tem muito amor e, por isso, ele tem um valor, mas o valor não é o ponto principal aqui. A gente quer poder discutir com vocês tudo sobre isso, porque a gente quer muito que essa turma... Assim, essa turma já existe, como eu falei, a gente já tem a garantia da Séries, que é a nossa primeira aluna já matriculada. Então, assim, a turma já existe. Então, eu quero muito que tenham vocês todos. Então, esse é o caminho.